amigos, tudo bom? Bom, eu sei que já faz um tempo que as redes sociais se uniram numa tentativa frustrada, eu acredito, de acabar ou pelo menos diminuir com a comparação dos usuários, mas eu vim falar um pouquinho sobre isso hoje, por mais que já tenha passado um tempo. Primeiro eu quero saber o que você acha sobre isso. Você acha que essa tentativa deles realmente mudou alguma coisa? Se sim ou se não, deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião. Essa era da tecnologia que a gente está vivendo hoje influencia muito o nosso lado visual. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas parece que a gente passa mais tempo rolando a telinha do celular, assistindo as pessoas viverem, do que vivendo a nossa vida de fato. Nas redes sociais a comparação parece que aumenta em 1000%, mas a gente não pode esquecer que esse sentimento está presente na nossa vida real também. No nosso dia a dia, na nossa relação de pessoa para pessoa. Quantas vezes você já se pegou pensando na vida do outro, na faculdade que o outro faz, no relacionamento que o outro tem, na família que o outro tem, na vida mesmo dele comparado à sua vida? Independente de qual seja essa comparação que a gente tá sujeito a passar, sujeito a sentir, a viver, eu queria que a gente refletisse hoje sobre alguns pontos. O primeiro ponto é que a comparação é algo que vem de dentro e não de fora. Mesmo que inconscientemente, a comparação é um sentimento que a gente escolhe, que a gente decide sentir. Eu acredito muito que não são as coisas externas que têm poder sobre a nossa autenticidade, sobre a nossa identidade, sobre quem a gente realmente é, mas sim o nosso interior que não tem essa verdade muito bem clara. O segundo ponto é que não existe ganho na comparação. Pega um post-it, escreve essa frase e cola num lugar que você sempre vai ver. Não existe ganho na comparação, ou seja, esse lugar é um lugar onde a gente sempre vai sair perdendo. Eu acho que a gente esquece que é impossível compararmos coisas que são completamente diferentes. Porque, obviamente, como eu acabei de falar, elas são coisas diferentes. Então, uma delas pode ser que sempre acabe ganhando. Por exemplo, se eu comparar um chinelo e um tênis. Num dia de chuva, se eu sair de chinelo, meu pé vai ficar molhado. Então, o tênis é melhor. Mas, num dia de calor, eu vou preferir o chinelo. Ou para ficar em casa, eu vou preferir o chinelo porque é mais confortável. Então, a segunda coisa que eu queria muito que a gente entendesse é que nós nunca estaremos no mesmo lugar, na mesma posição ou no mesmo tempo que outra pessoa. A comparação acaba sendo uma tentativa frustrada de ser outro alguém que é completamente diferente da gente. O terceiro ponto é que por conta disso, por conta dessa tentativa frustrada de ser um outro alguém, a comparação acaba trazendo morte para o nosso propósito e ela não nos deixa ser quem a gente nasceu para ser. E além disso, ela nos priva de viver completamente a nossa vida. Se conectar com a gente, com a pessoa que vai estar a vida inteira do nosso lado, que é nós mesmos. É uma parte muito importante nessa jornada. A gente tem a oportunidade de ser a melhor versão de nós mesmos, de ser a melhor versão nossa que esse mundo já viu. Eu tenho a oportunidade de ser a melhor Nicole que esse mundo já viu. Ok, existem diversas outras Nicoles, mas eu tenho a chance de ser essa Nicole, a melhor Nicole que o mundo já viu. Como eu falei no último vídeo, inclusive se você não assistiu, vai lá assistir. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem as suas oportunidades, cada um de nós tem as suas singularidades. E se a gente viver sempre se comparando com outras pessoas, infelizmente a gente vai se fechar de ver até mesmo as coisas boas que acontecem nas nossas vidas, sabe? A gente não vai conseguir enxergar tudo o que acontece ao nosso redor, toda a beleza que existe na nossa vida. E o quarto e último ponto é que a não comparação é um processo. Eu acredito que não é só assistindo esse vídeo que você vai conseguir vencer a comparação. Ou seja, não pense que você vai fechar essa telinha e pronto, nunca mais vai se comparar com ninguém, nunca mais vai se comparar a nenhuma situação. A não comparação ou vencer a comparação é uma coisa que acontece de pouquinho em pouquinho, sabe? É um passo de cada vez. Porque isso tem a ver com identidade. E é uma lógica. Se a gente tá sempre se conhecendo, se a gente tá sempre aprendendo com a gente mesmo e com o mundo, quem a gente realmente é, automaticamente isso significa que a não comparação é uma constante e não um fim. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre a gente entender que devemos ser a nossa melhor versão
e não nos frustrar porque a gente não consegue ser igual a uma outra pessoa. Acredite, isso nunca vai ser possível, você nasceu para ser você. Então celebre as suas características, celebre o seu eu todos os dias e seja o melhor você que esse mundo já viu. Beijão, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar essas dicas incríveis e esses pontos muito importantes pra gente pensar quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão!